é essa a questão. E uma coisa extremamente importante disso é da gente trabalhar a questão da indústria da construção. A indústria da construção é muito poderosa, e agora a gente sabe, tem certeza, no Brasil, né? A indústria da construção, mas ela sempre foi muito poderosa, e a gente nunca deu o devido estudo a ela. Porque na tradição dos estudos nós não temos essa relevância para ela. E é muito importante, porque sempre foi um elemento extremamente significativo no sentido de produzir a cidade, e produzir a cidade não só via mercado, né? Ver pelas formas que a gente chama aí de autoconstrução, eu chamaria de produção doméstica, que são exatamente combinando a espoliação com a questão da produção mercantil. Né? Essa combinação, e isso é um traço da América Latina. Nas cidades latino-americanas sempre teve grande parte da cidade construída de maneira informal, vamos dizer assim, junto com uma outra formal. Isso é o quê? É uma forma de combinar espoliação com exploração. E o que é a maneira de governar? Consagrar um tipo de ordenação, de organização do espaço que possibilita uma organização viável da sociedade. Daí é que as cidades brasileiras surgem muito, tá, surge muito como um processo de dominação também. Ela é muito importante como processo de dominação, tanto no período colonial, como foi, se eu pensar São Paulo é isso, sempre foi uma frente de bandeirantes, né? Foram exatamente ali que aquela conquista do território, que alargou o território da América Portuguesa, e sempre foi esse tipo de coisa. E vai ser, vai ser coincidentemente na economia cafeeira, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, que vai se dar também uma mudança da técnica, a mudança da técnica da taipa, que tinha 300 anos, em 30 anos vira faísca, vira uma cidade totalmente construída em tijolos, em molde europeus, né? Trazendo quem? Trazendo a população, os migrantes italianos que estavam sobrando na Europa, para substituir quem? Toda a escravaria, os negros, os libertos que estavam sendo ali, que já estavam dispensáveis, e que estavam sendo expulsos da cidade. Né? O Florestan fala num branqueamento, num projeto de branqueamento, num projeto de europeização, como o branqueamento da cidade. E isso vai tornar o quê? O trabalhador da construção, um elemento, um trabalhador privilegiado em relação até ao trabalhador de fábrica. Mas por quê? Porque coincide exatamente num projeto de transformação republicano, naquele momento, de europeização da cidade brasileira. Isso acaba logo, quer dizer, a lei da cidade brasileira referindo a São Paulo, né? Que é um projeto, acaba logo quando vem o projeto de americanizar, ou seja, de verticalizar, que é uma outra maneira de obter ganho de renda da terra. Aí já de natureza imobiliária, mas que precisava exatamente fazer o quê? Diminuir a faixa de salários, diminuir, comprimir a parte do trabalho pago. Então, essa foi a maneira que resolveu ali. Quer dizer, aumentou a proporção que a renda recebia da mais-valia, diminuindo exatamente os salários considerados altos dos trabalhadores da construção. E como é que é feito isso? De novo, com discriminação, trazendo quem? Trazendo toda a migração nordestina para São Paulo, para substituir os italianos que estavam saindo dali e indo para outras atividades econômicas, indo para outras atividades econômicas, outras indústrias, ou se tornando engenheiro e arquiteto, né? Para ganhar num outro elemento de discriminação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Nós estamos exatamente nesse momento. De novo, está havendo uma virada, que é essa da informatização. Quer dizer, quem está sendo atingido do ponto de vista da produção do espaço? A produção do espaço é um elemento importante nesse sentido, porque está havendo uma informatização e uma mudança no trabalho intelectual, no trabalho escritório.
eu vou passar mais uma coisinha que eu tenho que falar, que é necessário, que é para pensar uma frase do Lefebvre, que ele fala, nesse sentido, a produção do espaço em si não é nova. Por isso que eu fiz essa historinha da construção do cidade. A produção do espaço sempre teve, né? Em si não é nova, é a construção. Os grupos dominantes sempre produziram este ou aquele espaço particular, o das antigas cidades, o dos campos, aí incluídas as paisagens, que em seguida parecem naturais. O novo é a produção global e a produção global e total do espaço social. Quer dizer, ele está falando em três coisas. Ele está falando em produção imediata do espaço, que era isso que eu estava falando da construção. Ele está falando em produção global, que é isso que nós estamos discutindo da financiarização e do processo de ocupação do espaço, do uso da regulação, essa coisa. Isso é a produção global. E ele está falando também de um espaço total. Quer dizer, o que é o espaço total? É o espaço da dominação, o espaço do cotidiano. A gente talvez não deva separar esses três elementos. Nós temos que estudar a produção imediata, nós temos que estudar a produção global, que é a ocupação e o uso dos espaços, e temos que estudar também a produção total, que é essa coisa. De novo, nós voltamos lá àquelas três categorias que eu tinha falado, da exploração, da espoliação e da dominação. Só que elas dão em instâncias diferentes do processo. Um é o processo imediato, o outro é o processo global, que é a relação entre todos os capitais, e lida, portanto, com a questão da composição orgânica do capital, e que cria uma ilusão de que o setor da construção é atrasado, porque nós podemos falar, se nós estamos falando de capital fictício, nós podíamos, já que temos que avançar a teorização, poderíamos falar que tem uma composição orgânica fictícia. E o que é essa composição orgânica fictícia? Acho que ninguém nem falou isso, mas a gente poderia fazer. Porque é que a terra vai ter que ser remunerada. A terra, o preço da terra é um pressuposto que vai ter que ser reposto. Então, nesse sentido, ele é um capital fictício que, na verdade, não existe enquanto capital, mas vai ter que ser reposto na hora que for vender. Então, a gente fala, a composição orgânica da construção é baixa, porque a gente não considera o preço da terra, e realmente está correto não considerar. Mas, se você considerar aquele capital fictício, como agora nós estamos pensando com relação ao financeiro e às finanças, aquilo também tem que ser computado. E todos nós estamos sabendo que aquilo está alavancando a reprodução do capital. Então, daí é que vira essa mágica. Por quê? Porque está sendo computado aquele capital fictício como componente do capital. E, portanto, se ele nós temos uma composição fictícia do capital na construção. E, portanto, se ele já não deveria ser chamado de atrasado, porque ele é extremamente funcional ao capital, agora muito menos. E isso nos leva a uma, que eu não posso deixar de mencionar, duas coisas da história do valor, que eu não vou mencionar toda, mas eu quero mencionar dois autores que me chamam muita atenção. Sismondi, que é um autor que escreveu lá a Economia Política em 1817, uma coisa assim, e qual que é a grande preocupação dele? Distinguir a renda, o capital da renda. Por quê? Porque os fisiocratas falavam que todo o ganho, toda a mais-valia vinha da renda da terra. Né? E ele estava querendo falar, não, olha, tem uma coisa que é capital. E ele queria fazer essa distinção. Eu acho que a gente está na hora de fazer uma discussão profunda da questão da reprodução da lei do valor e pensar essa mesma coisa. Olha, tem uma coisa que é renda e que não é capital. Só que não é capital fictício, não é o capital que está na financiarização. A gente está tratando como se fosse igual. E, inclusive, quando chama de ativo financeiro, fala que a terra está virando ativo financeiro. A terra não é ativo financeiro. A terra, se for ativo, é ativo imobiliário. E é capital fictício. E agora nós temos que distinguir isso, fazer o mesmo trabalho que o Chesnais fez
Chesney não, Sismondi, ele fala de maneira que cerca de 2 séculos mais tarde se recoloca a mesma necessidade de distinção entre o capital e a renda, que colocava com a nascente industrialização e a renda na agricultura, conforme formulado por Sismondi em 1819. Essa distinção é assunto mais abstrato e difícil da economia política, porque a natureza do capital e da renda se confundem sempre em nossa imaginação. Imagina, ele está falando da renda da terra lá, imagina nós falando do capital fictício aqui. Nós estamos todos confusos, não é à toa. Tem uma coisa que tem que se aprofundar do ponto de vista da análise. Todavia, o problema dessa distinção se repõe. Mas o caso presente é distinguir os ganhos da emergência do capital financeiro e a renda imobiliária. Por isso, a confusão pode ser ainda maior, o que reforça lembrarmos que, apesar de difícil distinguir o capital e a renda da sociedade, nenhuma distinção é mais importante, porque atualmente é em torno dessa coalizão dominante financeira e imobiliária que está ocorrendo a subordinação social e a extração dos grandes excedentes econômicos, sobretudo nas cidades, no corpo e nas mentes. Né? Na cidade, no sentido de espoliação, no corpo, no sentido de exploração, e nas mentes, no sentido de dominação. E isso é para nós, aqui no Brasil, é para nós, na Europa, em qualquer cidade. É esse o processo. Essa coalizão dominante é uma coalizão globalizada. É uma coalizão que está se dando exatamente por essa aproximação entre a financiarização e a produção do espaço. Então, eu acho que eu poderia parar por aqui e ver, como dizem os, né, de peito aberto. Obrigado. Obrigado, professor. A gente vai abrir para 3 intervenções. Já temos 1 ou 2. Muito obrigado, Paulo César. Foi magnífico. Eu penso que para todos foi especialmente interessante, digamos, confrontar um pouco 2 visões contrastantes, não necessariamente conflituantes, mas contrastantes sim, e eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para tentar ver até que ponto é que são contrastantes ou conflituantes. A primeira questão é, quando tu falas na necessidade, digamos, a propósito do otimismo e do pessimismo, não é? Que há um otimismo maior no sentido de uma necessidade de mudar mais, vamos dizer assim, eu acho que aí não há qualquer conflito. Ou seja, eu acho que, pelo menos da minha parte, também é essa vontade de mudar mais, de construir um mundo melhor, uma utopia onde todos sejamos felizes. Agora, o que eu penso que é interessante nós concordarmos, ou não, é da necessidade de, enquanto esperamos, ou enquanto procuramos construir isso, a termos aspectos que até podem ser de pormenor, mas que não são meros instrumentos. Melhorar o transporte, plantar uma árvore ou reparar um passeio para o pedestre andar melhor, não tropeçar, não cair, não é um instrumento. São ações que vão ter efeitos na qualidade de vida das pessoas. Penso eu, dirás. A propósito da captura da mais-valia imobiliária, eu penso que esse tema é um tema muito interessante para o grupo, até em geral, debater e compreender a transformação da cidade. Quem ganha, no fundo, com estes processos de mudança que acontecem na cidade? E aí insisto na ideia, que há políticas de regeneração verdadeiramente interessantes. Não vamos misturar os rios todos, por favor. A regeneração, como eu a vejo, pelo menos, e alguns atores a veem, tem permitido algumas pessoas mais segregadas terem melhor qualidade de vida sem que outros ganhem com isso. Por exemplo, o caso da habitação social promovida pelo Estado. Se o Estado melhorar os arruamentos em torno dessa área, essa área vai ganhar valor. Mas não vai necessariamente aumentar o aluguer dos que lá residem. Pelo contrário, não vai aumentar o aluguer dos que lá residem. Então quem é que se apropria dessa renda? Ninguém.
ou virá a favor do próprio Estado. E o Estado somos nós, enfim, utilizando uma definição simples, ou não, dir-me-ás. A leitura do mundo. Na leitura do mundo, eu queria também reforçar a minha ideia do aumento da complexidade e da dificuldade, porventura até da perturbação que nos traz à compreensão do mundo as lógicas de centro-periferia. Neste momento, nos últimos 10 anos, 20 talvez, o que se passa é que aquilo que era centro é cada vez menos centro. Portanto, dizer que há exploração europeia, a pergunta é, será que a Europa pode agora dizer que há uma exploração chinesa? Porque a China cresce a 10%, 12%. A China, e estou a falar da China até de empresas públicas, do Estado chinês, está a comprar jornais, televisões, redes de energia, transportes europeus, bancos europeus. Então, está-se a passar o quê? A exploração chinesa do mundo? E a Europa passou a ser periferia? Eu penso que essas leituras, digamos, implicam, ou melhor, estas mudanças implicam outras leituras. Ou então implicam a revisão da mesma leitura a uma realidade que é diferente. Por fim, há uma questão que eu acho que não sei como é que saímos dela, sinceramente, mas gostava de ter a tua opinião, que é, em muitos casos, nós referimos a abstração para a explicação, o capitalismo, a globalização, quer dizer, referimos o singular e, noutros casos, reforçamos a particularidade, porque o Brasil é assim, a Europa é assado. E eu acho que aqui que há uma certa contradição, por vezes. Daí eu ter insistido na ideia de capitalismos e não capitalismo. Porque, a meu ver, o capitalismo sueco tem muito pouco a ver com o capitalismo brasileiro. E, portanto, falar em capitalismo assim, eu acho que é empobrecedor, não permite ver as diferenças. Enfim, desculpa lá a provocação. Muy brevemente, porque es muy tarde. Primero de todo, bueno, en fin, yo ahora no está Álvaro, pero Joao, yo cada una de estas conferencias que hacéis, yo digo que daría para una semana de debate. Y entonces, esto es un lío, porque poner 10 en una semana, a uno se siente como, no sé, como si hubiera comido demasiado pastel, ¿sabes qué quiero decir? Bueno, Pablo, si no podemos quedarnos parados ante las desigualdades en las dotaciones de las ciudades, porque esto incide de manera directa en los cuerpos y en las mentes de la gente. 2. Si de manera inevitable cualquier mejora que hagamos redundará en un aumento de precio y, por lo tanto, tiene eventuales efectos perversos. Yo solo veo dos caminos posibles desde el punto de vista de la tierra. Uno, la socialización de las plusvalías, que, a tu parecer, digamos, en el caso brasileño no funciona. Yo digo, en Europa algunas cosas no funcionan. Y esto lo podemos tratar de recuperar por dos caminos. Por el camino, digamos, impositivo, por el camino de las servitudes urbanísticas. Usted paga unos impuestos, de manera que nosotros devolvemos a la sociedad el rent gap, ¿no? O usted está obligado a hacer esto, otro,